Neste vídeo eu vou falar a respeito das minhas impressões, da minha opinião a respeito do mais recente álbum do Ozzy Osbourne. Meu Deus do céu. Presta atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica espetacular para você. A editora Belas Letras, sensacional Belas Letras, relançou no mercado editorial uma das autobiografias mais espetaculares e engraçadas de todos os tempos. Eu Sou Ozzy, do Ozzy Osbourne. Cara, é um livro divertidíssimo que conta em todas as histórias de bastidores do Ozzy, desde o momento em que ele nasceu praticamente, já começou, a lambança toda começou logo quando ele já era criança, os tempos dele de Black Sabbath, de carreira solo, vários detalhes incríveis assim dessa carreira dos bastidores, histórias, tem algumas histórias dos discos, as histórias das turnês, cara, e das gravações com o Black Sabbath são absurdamente hilárias, as histórias também da carreira solo dele, tudo contado em detalhes absurdamente minuciosos e, o que é mais legal, cara, com um bom humor sensacional. Aliás, é impressionante como o Ozzy, como todo bom britânico, tem aquele humor autodepreciativo que é espetacular, cara. Você vai, em muitas passagens desse disco, você vai chorar de dar risada. Claro, meu amigo e minha amiga, que você aqui no meu canal, você tem privilégios. Clica aqui no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai ter o melhor desconto da internet para esse livro, essa autobiografia simplesmente espetacular e hilária, tá bom? Não esquece, não perca essa oportunidade, tá bom? Continuamos agora com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, eu ouvi o mais recente álbum do Ozzy Osbourne, o Patient Number 9. E eu vou falar um negócio pra você, meu amigo. Que dureza, viu? Antes de eu colocar a minha opinião aqui, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, incrível, você sabe bem quem é, né? Ei, Sociedade Alternativa. E também vai clicar aqui embaixo e seja membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, né? Um local onde você vai encontrar uma série de vídeos inéditos e exclusivos aqui do tio, séries novas, tem, aposto que você não sabe, exclusivo lá para o clube, descontos, grupo de WhatsApp exclusivaço, onde eu mostro os sons que eu ouço durante o dia no meu trabalho, você vai poder assistir shows de graça, nos bastidores, enfim, um monte de benefícios, tá? Você clica lá e escolhe o seu plano. Meu amigo e minha amiga, vou falar a respeito desse disco do Ozzy. Primeiro, eu preciso te contextualizar. Poucos dias depois do lançamento do álbum anterior, aquele disco fraquíssimo, intitulado Ordinary Man, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui, o Ozzy, dias depois do lançamento, ele avisou que ele já ia trabalhar no disco seguinte, juntamente com o mesmo produtor, o Andrew Watt. Era um mau sinal. Isso denotava que muitas músicas tinham ficado de fora, não tinham sido aproveitadas no Ordinary Man e que elas seriam reaproveitadas então nesse disco seguinte. Eu até avisei isso, que era uma péssima notícia, logo depois que eu fiz o vídeo do Ozzy, do Ordinary Man, e eu fiz isso numa postagem nas minhas redes sociais. E logo, claro, apareceram alguns fãs do Ozzy que ficaram muito magoadinhos com a minha postagem, né? Pra variar, né? Agora, eu não sou o Nostradamus, mas a minha previsão estava correta.
Basta ouvir as músicas desse disco novo, o Patient Number 9, para você conferir isso. Mesmo que repleto de convidados especialíssimos, que eu vou detalhar mais para frente aqui no vídeo, esse disco ele exemplifica a derrocada criativa que o Ozzy vem tendo desde os tempos de um disco igualmente fraco que ele lançou em 2010, intitulado Scream. A começar pela faixa título, que abre o disco, que é uma canção muito medíocre, que deixa inclusive a sensação de que a gente já ouviu aquilo, aquela melodia, aquela harmonia nos discos anteriores e mais recentes do próprio Ozzy. Nem o riff de guitarra se aproxima de algo que possa ser sequer ser sugerido como marcante. Inclusive, essa música parece alguma coisa que ficou de fora do mais recente álbum do Ghost. Nem a cozinha rítmica, formada pelo Robert Trujillo, do Metallica, com o batera do Red Hot Chili Peppers, o Chad Smith, nem essa cozinha muito azeitada consegue salvar a canção. Inclusive, a participação do Jeff Beck aparece só nos solos. E é impressionante como mesmo os solos do Jeff Beck nessa música são muito medíocres, cara. Sem um pingo daquela genialidade que ele costuma apresentar. Fora que o solo dele tá totalmente soterrado na mixagem. Aí a música seguinte, que chama-se Immortal, é também muito medíocre. Ela não tem um refrão marcante, ela parece um arremedo de tudo aquilo que o Ozzy fez de mais fraco na carreira dele, na carreira solo dele, embora a letra exale alguma positividade, vamos dizer assim, na compreensão que ele mesmo tem de que ele sempre vai ser uma figura imortal na história, não só do rock, na história da música. E ó, já que eu falei no solo do Jeff Beck na música anterior, quem faz o solo de guitarra nessa música, na Immortal, é o Mike McCready, do Pearl Jam. E ele, na hora de botar esse solo, cara, ele abandonou qualquer senso de melodia, ele amontoou, cara, um punhado de notas ali, disparadas meio que a esmo, por sobre a linha de baixo super segura do Duff McKagan, do Guns N' Roses. Toca muito bem. Aí depois vem uma canção chamada Parasite, né? Que finalmente apresenta um riff de guitarra marcante, graças à enorme capacidade que o Zakk Wylde tem. Ele sempre demonstra isso. É uma característica que é muito comum em qualquer coisa que o Zakk Wylde toque. Essa característica marcante ele leva também na hora de criar o solo dessa música, que é muito bom. O problema, cara, é que essa música, ela parece, fora de brincadeira, ela parece ter sido composta pro disco mais recente da Demi Lovato, o Holy Fuck. Você vai ouvir essa música aí no serviço de streaming, sei lá onde você vai ouvir, você vai reparar isso, cara, e pensar que foi uma das últimas coisas que o falecido e saudoso Taylor Hawkins, batera do Foo Fighters, gravou em estúdio antes de morrer. Depois veio uma canção intitulada No Escape From Now, que tinha tudo para ser um dos pontos altos do disco, simplesmente pelo fato de reunir o Ozzy com as guitarras do Tony Iommi. Só que essa música é uma enorme decepção, tá? Certamente o Tony Iommi gravou essa música com a má vontade, né? Até pela maneira absolutamente impessoal, essa maneira impessoal que inclusive ele usou para meio que se concentrar apenas em preencher a base da canção e não mostrar absolutamente nada do seu arsenal quase sempre brilhante de riffs. E pra você ter uma ideia, cara, o Tony Iommi, ele só entra mesmo pra valer lá na metade da canção. Depois que ele faz um solo bastante mediano, né? Tem um solo mediano, que inclusive eu desconfio que nem é do Tony Iommi, é de um outro guitarrista. Que inclusive pode ser o Josh Homme, do Queens of Stone Age, que ele participa do disco também, fazendo várias guitarras. E aí, no meio dessa canção, aí sim,
o Tony Iommi ele faz um solo curto, um solo bem interessante em termos de melodia, exatamente depois do refrão que ele coloca que ele faz um riff, um riff que ele faz no meio da canção. Aí você percebe que o Tony Iommi realmente entrou na música. Tem uma outra canção chamada One of These Days, que traz como curiosidade a presença do Eric Clapton. Pois é, pontuando ali um riff da canção, ele faz isso com uma destreza, com aquela experiência, você tá entendendo? De quem sabe muito bem lidar com uma sonoridade que não tem nada a ver com ele. Principalmente numa canção tão horrível quanto esta. Negócio medonho, cara. Tem também uma outra canção chamada A Thousand Shades, que é uma daquelas baladas, cara, que nos últimos tempos o Ozzy ele vem mostrando o quanto ele é completamente dependente da produção, ou melhor, ele tem uma dependência em relação ao produtor do disco, que é o Andrew Watt. Nessa música, o Jeff Beck reaparece, mas ele reaparece só num solo que tá ali meio que jogado, assim, meio que a esmo da canção, inclusive, e gravado, dá pra você perceber nitidamente, cara, que o Jeff Beck ele gravou aquilo com uma apatia que é exasperante, cara. Nessa música, nem mesmo o arranjo de cordas, né, um arranjo meio orquestral que tem nessa canção, nem mesmo isso consegue transmitir algum tipo de sentimento para a música. E essa mesma ausência de sentimento, essa mesma sensação, ela acontece numa outra canção chamada God Only Knows, que traz as guitarras do Dave Navarro, do Jane's Addiction, né? Inclusive, as guitarras dele timbradas, cara, de uma maneira horrível, com um som meio abelhudo, é quase amador, cara. É um negócio indigno, justamente para a letra que o Ozzy coloca nessa música, que é um lamento que ele tem em relação à mortalidade dele, cara, ao fim da vida dele, cara, que tá próximo. Enfim, um negócio horrível, uma música horrível, cara. E aí tem uma outra canção que vem na sequência também, que tem uma fraqueza melódica assustadora, que é uma canção chamada Mr. Darkness, que tem um arranjo, cara, que é uma salada horrorosa, porque ela tem uma primeira parte climática, tem umas guitarras meio que simulando violões, depois ela é intercalada com um trecho mais rápido, mas que tem uma agressividade, assim, de um prato de gelatina, né? E isso se repete ao longo da música, né? Fica se intercalando. A impressão que dá, sinceramente, é que essa música ela foi elaborada para cativar. Isso é coisa certamente do produtor, do Andrew Watt. É uma música que foi feita, parece que para cativar a fanzinha do Fall Out Boy, aquela banda também horrorosa. Nem uma porção Black Sabbath que foi enxertada ali no terço final dessa música, cara, foi enxertada inclusive para comportar as guitarras do Zakk Wylde, nem isso funciona, porque tudo é tão mal costurado nessa música, junto com os vocais ridículos que o Ozzy coloca, cara, que a impressão que eu tenho, cara, é que essa música, na verdade, ela foi meio que montada por uns engenheiros de som no estúdio, que além de surdos, eles tinham acabado de fumar maconha estragada, cara. Assim, que é uma canção simplesmente constrangedora. E aí vem uma música, cara, que tem um trabalho, na sequência vem uma canção que tem um belo trabalho do baixista Chris Chaney, que era um baixista excelente, que tocou com Alanis Morissette, tocou também com Jane's Addiction. E é exatamente o trabalho desse baixista que dá uma certa dignidade a uma canção mediana. Nessa música, intitulada Nothing Feels Right, o Ozzy, ele entrega uma das poucas vocalizações realmente decentes em termos de melodia. Isso computando o álbum inteiro, cara. E novamente, na metade dessa canção, surge
um outro momento Black Sabbath, né? Momento Black Sabbath dos anos 70, que foi colocado ali justamente pro Zakk Wylde encaixar um solo bem legal, cara, junto exatamente com esse trabalho de contrabaixo do Chris Shannon e também da bateria do Chad Smith, que tá tocando muito no disco. Aí depois tem uma outra canção chamada Evil Shuffle, que também é um dos poucos momentos de brilho dentro do álbum. Por quê? Porque ela tem uma vibe completamente Black Sabbath, tá? As guitarras tratam de botar assim um mínimo de dignidade nessa canção, né? É um momento Black Sabbath, digno. Pena que o Ozzy ele estrague tudo com um refrão simplesmente pavoroso. E lá pela metade da música, de novo, o clima muda. E aí surge o quê? Surge mais outro momento Black Sabbath, só que remetendo àquela fase do Tony Martin, cara. Que ressurge de uma maneira patética. E aí é complementada essa música com uma resolução de arranjo meio nas coxas, cara. Que serviu para muito pouca coisa. Aliás, serviu sim, cara. Serviu pro Zakk Wylde botar um solo desnecessariamente barulhento, cara. E um solo sem pé nem cabeça. Uma das poucas canções que realmente se salvam como um todo dentro desse disco é uma intitulada Degradation Rules, com as guitarras do Tony Iommi e o Ozzy tocando gaita, revivendo aquela parceria que eles fizeram naquela clássica canção The Wizard, né? Só que, evidentemente, de um modo mais contemporâneo, em termos de timbres, vamos dizer assim, e com uma cozinha rítmica muito bem azeitada. Aliás, essa dobradinha entre o Robert Trujillo e o Chad Smith funciona muito bem, cara. E nessa música, finalmente o Ozzy mandou muito bem, cara. Numa música inteira, com os riffs e os solos do Tony Iommi, fazendo jus, inclusive, ao passado glorioso que ele tem como guitarrista. Aí depois tem uma canção que chama-se Dead and Gone, que parece, ela soa pra mim como se fosse o Queens of Stone Age, prestando algum tributo ao Foo Fighters. E o Ozzy criando uns vocais surpreendentemente pop, tá? Só que pop no pior sentido que o termo tem. Pra você ter uma ideia, eles tentaram até recriar uma atmosfera Kashmir lá do Led Zeppelin no meio da música, cara. Só que o resultado é simplesmente patético. E aí o disco termina com um teminha curtinho, quase uma vinheta, que chama-se Dark Side Blues. Que na verdade ela faz situações, inclusive a própria The Wizard, né? Que eu falei antes aqui no vídeo. E traz um trechinho meio abafado de uma outra canção desse disco aqui, que é aquela No Escape From Now. E ela ela montada em cima de uma base de um dobro. Dobro é aquele violão metálico, sabe? Que é muito usado no blues. E tem lá uma gaita. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga. Assim, no final das contas, eu vou ficar muito surpreso se esse Patient Number 9 não for o álbum de despedida do Ozzy. Eu vou ficar muito surpreso se ele voltar a gravar um outro disco de estúdio. E eu também vou te dizer outra coisa, cara. Se esse realmente tiver sido o último disco de estúdio do Ozzy, porque você sabe, cara, ele tá com uns problemas sérios de saúde. Cara, se esse for o último disco dele, que pena, viu? Que pena que ele vai encerrar a carreira com um álbum tão fraco quanto esse Patient Number 9. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas foram as minhas opiniões a respeito desse disco. Aqui nos comentários, ouça o disco e coloque a tua opinião aqui. O que você achou desse álbum, tá ok? Né? Vamos lá, uma argumentação sólida para eu ter vontade de ler, tá bom? Não esquece também de assinar aqui o nosso canal. Não esquece de ir na nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E também não esquece de, evidentemente, clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom?
Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.